canal do Produtor TV continua a série de entrevistas sobre as principais ações do Sistema CNA-Senar em 2016. Vamos também apresentar as perspectivas para 2017. Hoje o nosso assunto é o trabalho da Comissão Nacional de Empreendedores Familiares Rurais. E para conversar comigo eu recebo o assessor técnico da CNA, Jonas Jorgens, que está aqui com a gente. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Então, começamos aí como o governo federal atendeu às necessidades de crédito dos agricultores e empreendedores familiares. Houve recurso para o financiamento da produção? O que nós tivemos esse último ano agrícola foi que o governo criou uma expectativa muito maior dos produtores ao anunciar 28,9 bilhões para a agricultura familiar, e os produtores eles esperavam por esse recurso. E o que aconteceu foi que no decorrer do ano esse recurso ele acabou ficando limitado. Então, do total dos 28,9 bilhões anunciados, somente 22,2 bilhões foram captados pelo setor rural. Essa falta de recursos foi justificada pelo governo devido aos poucos recursos disponíveis na poupança, no Pronamp, nos fundos constitucionais e os demais outros programas que servem de fonte para a agricultura familiar, especificamente para o Pronaf. Então, e as linhas específicas do Pronaf foram prejudicadas? As linhas específicas do Pronaf, elas acabam sendo prejudicadas de forma indireta. Você tem várias linhas de crédito que podem ser captadas pelos produtores rurais, cada uma com sua característica específica, e automaticamente, no momento que você tem uma redução do volume de recursos disponibilizados, cada uma dessas linhas que nós temos hoje dentro do Pronaf, ela acaba tendo redução também dos valores financiados aos produtores rurais. Isso acaba reduzindo o número de contratos de créditos e também vai acabar reduzindo aí os valores dos contratos muitas vezes. Agora, Jonas, como ocorre então a distribuição desses recursos pelo país? Os créditos do Pronaf, eles ocorrem de forma desuniforme. Nós temos a região sul com uma característica muito grande de captação desses recursos e ela sabe operar esses recursos. Então, esse diferencial da região sul para as demais regiões faz com que ela capte praticamente 50% dos recursos disponibilizados. Nós temos outras regiões, como a região norte, que ela sofre de influências, por exemplo, de questões ambientais. Nós também temos a questão do Nordeste, que ela acaba tendo uma redução nas operações de recursos, na quantidade de recursos, na verdade, porque eles mantêm índices altos de inadimplência no programa. E toda vez que nós registrarmos inadimplência no programa, é óbvio que os agentes financeiros eles vão controlar mais essa saída desses recursos. A região Sudeste e a região Centro-Oeste diferenciam-se principalmente devido à presença de grandes propriedades, a região Centro-Oeste, e a região Sudeste ela mantém uma quantidade contínua de contratações no âmbito do Pronaf. Nós temos aí os estados de Minas Gerais e os estados do Espírito Santo, que contratam bastante através do Pronaf para os produtores de leite. Agora, justamente nessa distribuição, quais os fatores que contribuem? É o perfil da região, também a questão da informação e também da questão do associativismo, do cooperativismo. O que define esse perfil? Na verdade, todas essas questões elas estão envolvidas com a quantidade de operações e com os valores financiados no âmbito do Pronaf. Então, nós temos essas regiões, por exemplo, onde o produtor rural ele tem acesso a um conhecimento maior, ele participa de capacitações, ele participa de grupos de trabalho e ele sabe produzir muitas vezes através da questão tradicional, da família. Por isso que a agricultura familiar ela mantém aquela característica de geração, muitas vezes, produz uva numa certa região, aquela mesma região vai continuar produzindo uva por outros anos. Não é somente a questão climática que está envolvida aí também. É a prática em si dessa atividade e também o perfil em si daquele produtor rural que aprendeu a lidar com esses produtos. Nós temos uma distribuição dos recursos de forma não uniforme também, envolvida ou
diferenciada referente à questão do associativismo, como você comentou, e do cooperativismo, principalmente na região sul. Em outras regiões brasileiras, nós temos um histórico de associações que são fundadas, né? Elas são instituídas, mas logo após um certo período, essa instituição ela acaba assumindo. Então, você tem um perfil ou um grupo de produtores rurais envolvidos com aquela questão, e eu não sei se é uma questão financeira por si só, mas eles acabam não conseguindo dar continuidade àquela atividade, àquela empresa instituída naquela região. Então, aquele CNPJ que está atuante 2, 3, 4 anos, depois de 5, 10 anos ele some. Essa, infelizmente, é uma realidade de outras regiões brasileiras. A questão norte, mais uma vez, tem uma quantidade pequena de contratos de custeio, limitada principalmente às questões ambientais daquela região. Aqui nós temos um resultado das operações de custeio, praticamente 70% das operações de custeio são operadas na região sul, são contratadas na região sul. Isso representa muito para um programa que deveria estar abrangendo o país como um todo. Nós vamos verificar também que nessas outras regiões também existem outras políticas públicas que deveriam estar mais presentes e elas não estão justamente por problemas de gestão do próprio governo. Não é só o enquadramento no Pronaf, tem a questão justamente de saber acessar e ter a informação na mão para acessar o Pronaf. Você ter o seu enquadramento no Pronaf como agricultor familiar no país, ela está limitada às questões de área, né? Está limitada às questões de renda máxima gerada no estabelecimento, inclusive fora dele. Hoje não pode ultrapassar 360 mil anos, mas o enquadramento em si, ele não vem mudando de anos anteriores para o atual. As mudanças realmente foram nas linhas de crédito, tanto de custeio como de investimento. O que nós temos aqui é um perfil do produtor rural, regional, onde ele tem a cultura de pegar recursos públicos, ele pega esses recursos, ele investe na propriedade rural, ele faz produzir, ele faz gerar renda, com a venda daquela produção, ele já se prepara para o ano seguinte através de um novo financiamento. E assim, mantendo baixos índices de inadimplência, ele sempre vai ter um fácil acesso ao agente financeiro para fazer a sua operação de crédito. A questão das operações de investimento, nós também temos uma grande diferença aqui da região sul, sudeste e nordeste principalmente, porque na região nordeste nós temos uma grande quantidade de operações de investimentos que estão relacionadas com a presença dos fundos constitucionais, o FNE. Ele executa o fundo constitucional lá, então esses fundos constitucionais, esse recurso, ele sai ao fundo não reembolsável. Muitas vezes o produtor rural, devido à questão da estiagem, por exemplo, ele acaba tendo uma dificuldade maior de pagar esse financiamento que ele fez junto ao agente financeiro. E os fundos constitucionais estão aí justamente para atender essas demandas desses produtores rurais. Lógico que não vai resolver o problema deles, mas eles podem muitas vezes refinanciar essa dívida, ou se os valores forem inferiores, como aconteceu esse ano, o país todo se mobilizou muito para a questão de reduzir essa questão das dívidas rurais na região Nordeste. O país todo trabalhou muito para isso, inclusive a CNA. Os resultados das operações de investimento também, elas atingem 50% do volume de recursos, né? Elas estão, das operações de investimento, elas estão direcionadas para a região sul, praticamente 50%. Então nós temos uma quantidade um pouco inferior aqui na região centro-oeste e uma quantidade um pouquinho maior na região sudeste. Aqui, mais uma vez, nós temos a presença da agricultura familiar no estado do Espírito Santo e Minas Gerais. Rio de Janeiro nós temos um pouco também. Estado de São Paulo, pouco presente devido à grande presença de cana, lavouras de laranja. No Nordeste nós temos aquela característica de inadimplência muito alta, então os valores financiados, mesmo os números de contratos sendo altos, os valores financiados são menores. Agora, além da questão da inadimplência, outros fatores preocupam tanto agentes ou até mesmo o governo em relação à utilização desses recursos, desvio em relação a não usar no custeio, não usar no investimento e comprar moto, por exemplo, dentro da propriedade? Existe esse perfil?
Nós já registramos esses acontecimentos no histórico dos 20 anos do Pronaf, nós temos registro desse tipo de acontecimento. Tanto que na safra atual não se pode mais financiar motocicletas através do Pronaf. Até então sempre era permitido, principalmente para motos adaptadas ao meio rural. Esses problemas eles acabaram se tornando constantes, né? Então o que se resolveu foi retirar esse benefício da proposta do programa. O que a gente precisa verificar aqui, e é uma característica, é justamente relacionada com a aplicação do recurso na lavoura ou que seja na pecuária, no animal em si. Então nós precisamos que o produtor rural ele tenha consciência de que o recurso que ele está pegando, ele precisa ser destinado para aquilo que está definido no projeto. Então, se há uma operação de custeio e o seu destino é a aquisição de adubo, que aquele adubo seja comprado. Se é uma operação de investimento e seja para comprar um arado, uma grade, uma máquina, um implemento agrícola, que ele seja utilizado para essa finalidade. A finalidade de acrescentar a DAP um projeto técnico para que o financiamento seja atendido é justamente essa. É o produtor identificar a sua necessidade e, por outro lado, o governo federal está bancando para ele, está bancando a sua produção agrícola, justamente esperando que ele traga um retorno através da sua produção, no desenvolvimento da propriedade dele. Aqui nós temos mais uma tabela que comprova o que é o somatório total dos contratos. Então nós tivemos aqui 1 milhão e praticamente 700 mil contratos esse ano, esse último ano agrícola, que se iniciou em 2015 e terminou agora em junho de 2016, e os 22 bilhões captados em recursos. O valor é inferior e a quantidade de contratos é inferior à quantidade de contratos do ano agrícola anterior, principalmente devido à redução dos recursos financiados pelo governo. Então nós tivemos essa redução de praticamente 2 bilhões, foram financiados 24,1 bilhões no ano anterior, e também nós tivemos, obviamente, essa redução do contrato. Por quê? Quando chegou em maio, abril, o produtor rural que ainda estava com esperança de conseguir financiar algo pelo Pronaf, já não tinha mais dinheiro para ele. Ok, vamos fazer um pequeno intervalo. Assessor técnico da CNA, Jonas Joachins, vai continuar aqui com a gente. Logo depois nós retornamos.